Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Configurando o Seu Sucesso. Neste programa eu ajudo você a se tornar um profissional de TI de alta performance ganhando mais de 10K por mês. Meu nome é Leandro, eu tenho mais de 20 anos de experiência em TI e na gestão de times de alto desempenho. E nesse episódio de hoje, nós vamos falar como eu posso me tornar um profissional de alta performance se eu não tenho oportunidade de avanço na carreira, mesmo com muitos anos de experiência. Tudo bem? Vamos lá, deixa eu começar contando uma história aqui, que é a minha história, né? Então, eu trabalhei de 2004 a 2018 em duas empresas, né? Em 14 anos, praticamente eu trabalhei em duas empresas apenas, né? E durante essas experiências eu vivi uma coisa que é muito comum hoje no mundo de tecnologia, que é você eventualmente ficar estagnado, né, numa determinada posição. Eu me recordo que durante esses 14 anos, se eu olho a minha progressão de salário durante esse período, ela talvez não foi muito maior do que a inflação, né? Mas não era só isso. A grande questão é que muitas vezes eu estava ainda fazendo as mesmas coisas por muito tempo. Acabava não me sentindo desafiado, acabava só repetindo as mesmas tarefas todos os dias. Ou seja, de certa forma, eu me sentia estagnado naquele momento, né? Eu tive um certo avanço na minha carreira, mas ela poderia talvez ter sido totalmente diferente. E aí vem a primeira pergunta, né? O que é estagnação hoje numa carreira de TI? A estagnação ela não está só vinculado à questão salarial, dinheiro, que obviamente é importante, mas não é apenas isso. Muitas vezes uma estagnação na área de TI ele está muito mais relacionado aos desafios que eu encontro no meu dia a dia. Aquilo que eu preciso estudar, me desenvolver para que eu possa entregar um trabalho melhor no local onde eu estou. E esse se desafiar é o que nos move a cada dia, porque nós somos seres que sempre estamos buscando evoluirmos, estamos sempre buscando crescer, atingir novos patamares. E quando, de certa forma, nós seguimos fazendo a mesma coisa por muito tempo, isso acaba sendo muito danoso para nós, porque aí vem uma desmotivação, vem uma frustração de repente poder estar fazendo algo diferente e não está conseguindo, né? E por que isso é muito comum de acontecer hoje no mercado de TI? O mercado de TI ele é um mercado muito dinâmico, ele é um mercado que hoje ainda é referência, né, para muitas pessoas como um mercado em evolução. O Brasil ainda conta com um grande déficit de posições de TI pela falta de profissionais, porque nós formamos menos profissionais do que a demanda exige a cada ano, e isso faz com que as faixas salariais de profissionais elas variem muito, né? E aí o que acaba acontecendo é que muitas vezes determinadas empresas acabam se tendo uma rotatividade um pouco maior do que em outras funções. Porque é muito fácil, eventualmente, eu receber uma proposta de 10, 20, 30, 40% a mais do que o salário que eu recebo na empresa atual. Inclusive no período da pandemia, alguns anos atrás, nós vivenciamos muito isso, né? Muitos profissionais estavam recebendo propostas até maiores do que isso, 50, 60, até 100% acima do que ganhavam, porque houve naquele período uma escassez muito maior ainda de profissionais pela necessidade de que todas as pessoas tiveram que ir para casa, trabalhar remotamente, os sistemas precisaram se adequar, os ambientes de infraestrutura, a segurança precisou ser priorizada, e durante aquele período ali nós tivemos uma rotatividade muito alta. Muito alta. E aí
gera uma outra questão tudo isso. O fato da profissão de TI não ser uma profissão regulamentada no nosso país, acaba gerando uma disparidade de salários muito grande e acaba gerando isso que eu comentei anteriormente, essa diferença, muitas vezes numa mesma função, em que há um percentual muito mais alto de salário numa outra empresa. Então, essa é uma característica que hoje ocorre nos ambientes de TI. Mas, ao mesmo tempo, por muitas vezes os profissionais terem um rendimento um pouco mais alto, pode fazer com que alguns profissionais se mantenham num determinado trabalho durante um bom tempo. E acaba-se gerando essa estagnação, onde o profissional decide, de maneira consciente ou não, mas ele decide não se desenvolver, decide não buscar outras posições, outros desafios. E eu passei por esse período. Nesse período que eu vivi, nessas experiências que eu comentei para vocês, eu acabei optando, talvez muito subconsciente, mas acabei optando por não me desenvolver. Eu deixei de eventualmente aceitar outras oportunidades que poderiam me trazer um determinado crescimento por conta desse processo de estagnação, onde eu queria naquele momento uma certa estabilidade, né? E essa estabilidade ela muitas vezes nos engana, porque nós imaginamos que a estabilidade nos traz segurança, mas no longo prazo ela acaba nos trazendo o contrário, na verdade, né? E qual é a diferença que nós podemos encontrar hoje na falta de oportunidade e um crescimento salarial? Porque são coisas diferentes, apesar de que estão intimamente ligadas à parte de carreira. A parte de oportunidade, ela está muito mais relacionada aos meus desafios, né? Então, eventualmente é aquilo que eu preciso me desenvolver, naquilo que eu preciso trabalhar, naquilo que eu preciso aprender, naquele conhecimento novo que eu preciso adquirir sobre alguma coisa, seja um hard skill, seja um soft skill. E a parte salarial, obviamente, fica muito claramente relacionado a salário. E às vezes um profissional ele pode passar por uma estagnação de oportunidade, de desafios, né, onde ele não vê nada mais novo, já está há bastante tempo fazendo exatamente a mesma coisa, já faz até de olhos fechados, né, por estar fazendo há tanto tempo aquilo. E também pode ter uma estagnação salarial. E às vezes essas duas coisas podem acontecer juntas. Mas eventualmente quando uma delas não acontece, favorece com que a outra seja mais propícia. Então, se muitas vezes eu estou tendo um bom salário, né, ou se eu estou tendo bons upgrades salariais, mas não estou me desenvolvendo, de certa forma uma coisa compensa a outra. Então eu acabo imaginando, não, mas pelo salário aqui tá bom eu me manter nessa função, fazendo a mesma coisa, tá tudo certo, né? E por outro lado também, se eu estou me desenvolvendo no trabalho, estou aprendendo, estou me sentindo desafiado, cada vez vem algo diferente, cada vez vem algo para que eu possa aprender, para que eu possa crescer, mas o salário não é lá, aquelas coisas, eu sempre tenho aquela esperança pelo crescimento, pelo desenvolvimento, pelo profissional que eu posso me tornar com os conhecimentos que eu estou adquirindo. Por isso que é muito importante pesar esses dois fatores na balança, e quando hoje eu olho para trás, lá daquelas minhas experiências, eu tive momentos em que um estava um pouco melhor do que o outro, tinha um salário um pouco melhor, mas já vinha fazendo a mesma coisa há um bom tempo, e tinha vezes que o meu salário não era lá aquelas coisas, mas eu estava me sentindo desafiado, estava aprendendo muita coisa. Isso durante um período curto de tempo, ele pode ser muito sadio, ele pode ser muito salutar, mas no médio a longo prazo isso gera um desgaste, isso gera uma frustração. E hoje eu quero falar um pouquinho aqui do que nós podemos fazer para evitar que esse tipo de coisa aconteça. E aí o primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui é
por que reconhecer que eu estou nesse tipo de situação é importante? É justamente para evitar o que eu falei anteriormente, evitar a frustração, evitar o desânimo, evitar de chegar naquele domingo, final da tarde, e pensar, puxa vida, amanhã eu tenho que trabalhar, e aquilo se tornar um peso. Eu me recordo que alguns anos atrás eu tinha alguns gatilhos assim com alguns programas, né, da TV, na época que eu assistia a TV ainda, que ocorriam no domingo, porque aquilo era um lembrete muito claro de que o final de semana estava chegando ao fim e na segunda-feira eu ia ter que voltar para aquele trabalho onde eu já não tinha mais desafio, já não, né, não me sentia motivado de trabalhar lá. Então, um clássico era aquela música do Fantástico tocando, né? Então, aquela música de abertura do Fantástico era um gatilho, assim, que disparava uma reação muito ruim, né? E eu me sentia muito triste, assim, não tinha nenhum bem-estar naquele momento ali, era um sentimento de desânimo muito grande, né? Então, esse é o ponto importante, é que nós possamos nos sentir motivados naquilo que estamos fazendo, naquilo que estamos nos empenhando, naquilo que nós estamos dedicando o nosso tempo. Porque hoje, quando você trabalha para uma empresa, você dedica o seu tempo ali. Se esse seu tempo que você está dedicando ali não é para algo importante, para algo que você vê crescimento, que você vê um desenvolvimento de um profissional melhor, mais cedo ou mais tarde você vai se sentir frustrado, desanimado, e aí uma consequência de vários outros fatores, de várias outras coisas vão acontecer também após isso. Esse final de semana nós ficamos sabendo do falecimento do Silvio Santos, aos seus 93 anos, um homem que, sem dúvida, foi um exemplo de empreendedorismo no Brasil. Ele saiu de uma posição de vendedor ambulante a dono de um império bilionário. E é interessante olhar para a história dele, porque ele ilustrou e ilustra até hoje muito essa possibilidade de crescimento. O quanto eu posso sair de uma posição onde talvez eu não tenha prestígio, eu não tenha influência, né, que era o caso dele, né, ali numa posição de vendedor ambulante, vendendo canetas e capinhas para títulos eleitorais, e eu posso me desenvolver até chegar a algo muito grandioso. E isso se deveu muito na vida do Silvio Santos por conta da mentalidade dele de sempre acreditar que ele podia ter uma vida melhor, não se conformar só com uma determinada posição e sempre crescendo. E foi assim ao longo da vida inteira dele, né? Ele era um vendedor ambulante, depois passou para o Baú da Felicidade, assumiu a operação do Baú da Felicidade, se tornou um locutor, depois apresentador, saiu de uma emissora, fundou a sua, enfim, e aí construiu esse império, né, que compõe o grupo SBT. E é interessante ver isso, como a mentalidade desse homem hoje nos inspira. Ele não se sentiu confortável em ficar, em permanecer naquela posição que ele estava, mas ele queria algo melhor, não só para si, como para todos que estavam próximo dele. E esse é um dos grandes benefícios de nós sairmos de uma situação em que nós estamos estagnados, estamos desanimados, frustrados e não vemos mais alternativa. É a possibilidade de podermos ter uma vida melhor ou darmos uma vida melhor para a nossa família, né? Que a nossa família possa ter mais condições de viver uma vida boa, uma vida com conforto, uma vida com tranquilidade, porque o dinheiro ele não é um problema, né? Algumas pessoas acreditam muitas vezes que o dinheiro ele é um problema, e ainda que essa não seja um conceito que as pessoas imaginam de forma consciente, né, que entendam isso de forma consciente, talvez muito inconsciente se imagina que o dinheiro é um problema, que quem tem dinheiro não é uma pessoa boa, ou porque se tem dinheiro é porque conseguiu isso de maneira errada,
Mas não, na verdade o dinheiro nada mais é do que uma forma de energia que nos permite fazer uma troca com as outras pessoas por coisas melhores. Poder ter dinheiro para proporcionar um plano de saúde melhor para nossa família, para ter um conforto de uma casa melhor, um veículo, não tem nada de errado nisso. Então, quando nós pensamos que podemos sair dessa situação de estagnação, é poder alcançar um patamar melhor. E se eu não entender o que eu preciso fazer para receber mais oportunidades, o que pode acontecer? Eu posso talvez continuar fazendo a minha vida inteira uma mesma função. Na época dos meus pais era muito comum as pessoas começarem numa empresa nos seus 15, 16, 17, 18 anos e trabalharem uma vida inteira dentro daquela empresa até se aposentarem. Muitas vezes, quiçá até na mesma posição. A pessoa começava numa posição na operação de uma fábrica, de uma indústria, e ela ia até o final, até a sua aposentadoria, executando aquela mesma função. E aquilo, de certa forma, era um motivo de orgulho, porque os pais, os nossos pais, eles vieram de uma situação muitas vezes muito mais complicada, vieram de uma imigração de país, talvez, ou tinham que depender muito da agricultura, com situações de interior do estado bem complicadas, enfim. Então, aquela posição de poder ter uma estabilidade de trabalho numa empresa, ou seja, num órgão público, era algo muito bem visto, muito apreciado pelas pessoas naquela época. Mas se nós pararmos para pensar em questão de desenvolvimento, muitas vezes aquelas pessoas não se desenvolviam muito. Então era muito comum ficar durante 40, 50 anos executando a mesma função, e por conta disso, o crescimento muitas vezes era muito pequeno. Havia uma estabilidade, sim, uma garantia, uma certeza do recebimento de salário, mas o desenvolvimento acabava não acompanhando ao longo dessas décadas. E esse é um período que marcou muito aquela época, de pessoas com grande estabilidade no seu trabalho, fosse da área privada ou pública, ficando lá durante muito tempo e até mesmo se aposentando naqueles lugares. Mas hoje já vem uma preocupação muito maior sobre desenvolvimento, sobre se sentir bem-sucedido numa função que executa. Tem se olhado muito para essa questão da evolução que tu consegues ter através de um trabalho e posições novas que consegue executar. Então é por isso que hoje é importante que nós possamos olhar de uma forma diferente sobre essa ótica que muitas vezes os nossos pais lá tiveram. E qual é o melhor momento em que a gente pode repensar na nossa carreira? Sem dúvida, a resposta para isso é hoje, não há outra resposta diferente, mas cada pessoa tem o seu momento. Eu tive o meu momento, eu passei como eu falei, durante 14 anos, num processo de evolução muito pequeno, e eu poderia ter feito algo diferente, sim, mas é o momento da percepção, é o momento de quando você reconhece que algo não está legal e que você pode fazer algo diferente para alcançar os objetivos que você tanto almeja. A possibilidade de você enxergar que você está numa zona de conforto, uma zona estável, e de que aquilo talvez não seja tão legal quanto você imaginou, é o momento de você perceber que algo pode ser feito. E aí eu queria começar falando de que a gente tem algumas formas de fazer esse processo. E tem algumas formas que elas talvez não tragam o resultado que a gente imagine. Talvez uma das primeiras formas que talvez não traga o resultado que a gente espera é nos colocarmos numa posição em que a responsabilidade pelo nosso desenvolvimento é da empresa.
Então, muitas vezes eu posso imaginar de que se eu não estou me desenvolvendo hoje é porque a empresa não me dá a oportunidade. Se eu não estou recebendo melhores oportunidades hoje é porque o meu chefe não me reconhece para isso. E isso é muito comum hoje nos ambientes de trabalho. Por que isso? Porque é comum que nós venhamos a terceirizar a responsabilidade sobre qualquer coisa. E eu fiz isso muito no passado, por isso que é fácil, por isso que eu entendo bem como isso funciona. Eu, no passado, coloquei muito na mão das empresas em que eu trabalhava a responsabilidade pelo meu desenvolvimento. Eu fazia um curso se a empresa me pedia para fazer aquele curso. Eu iniciava a fazer algum estudo específico, algum laboratório, ou buscava uma determinada função se a empresa me passasse. Se ela não me passasse, eu ficava na minha. E aí era cômodo para mim, naquele momento, colocar a culpa na empresa, colocar a culpa no meu gestor, porque aí eu não precisava arcar com responsabilidade nenhuma. E esse é o primeiro ponto. A responsabilidade pelo nosso desenvolvimento é de nós mesmos. Nós é que precisamos entender que se quisermos ter um outro patamar de vida profissional, é nós que temos que correr atrás disso. As oportunidades na empresa podem aparecer, sim, mas se estivermos alinhados. Tem uma frase que fala muito, né, de que o sucesso ele encontra a oportunidade quando uma pessoa está preparada para aquela oportunidade. Então, às vezes, nós colocamos a responsabilidade na empresa, porque a empresa não nos dá uma posição melhor, mas quando vem uma oportunidade de uma posição melhor, talvez eu não esteja preparado, mas o meu colega do lado está. E por conta disso, ele acaba assumindo. Então, uma vez eu passei por uma situação no trabalho em que meu colega, ele queria muito ir trabalhar fora do Brasil, a empresa era multinacional, alemã, enfim, mas ele não tinha inglês. Não tinha inglês, não quis estudar inglês naquela época, enfim, foi deixando, foi deixando. E num dado momento veio uma oportunidade para se trabalhar fora do país. E o inglês dele não estava preparado para que ele pudesse fazer essa mudança de carreira. E aí um outro colega acabou assumindo aquela posição e foi trabalhar fora. Então, nós precisamos assumir a responsabilidade e entender que o principal responsável pela nossa carreira somos nós, não é mais ninguém. E às vezes nós achamos também, e é o segundo passo que nós podemos fazer muitas vezes na tentativa de mudar essa situação, de que se nós mudarmos de profissão apenas para parar de fazer aquelas questões que nós fazemos, nós vamos ter uma mudança de carreira. Isso pode até ser fato em algum momento. Eu mesmo migrei, eu saí da área, continuei na área de tecnologia, né, mas eu estava na eletrônica e vim para a tecnologia da informação. E foi uma migração importante para que eu pudesse crescer e me desenvolver em algo que eu gostava, em algo que fazia os meus olhos brilharem, né? Então, eventualmente, isso pode ser importante. Mas é importante analisar isso com muito cuidado. Se você está fazendo essa mudança por um desejo seu, porque você não se vê mais trabalhando nessa área que você trabalha e se vê muito mais numa nova área, ou se você está fazendo apenas para sair daquela estagnação que você está. E aí, se você faz uma decisão apressada, muitas vezes escolhe uma segunda profissão que não é muito aderente ao que você quer e no final das contas acaba não trazendo o resultado que você espera. Eu conheci certa vez uma pessoa que ela já havia começado, agora não vou saber o número exato, mas em torno de 7 a 8 graduações. E essa pessoa fez uma mais diferente que a outra. Começou com TI, foi para a área da saúde, foi para a área esportiva, chegou a fazer direito, fez jornalismo, né? Então, variou muito de áreas na tentativa de buscar algo em que se encontrasse, em algo que ela
sentir esse prazer de fazer. Mas essas tentativas e essas trocas, muitas vezes elas não estavam devidamente alinhadas com o que ela queria, em qual era a essência daquilo que ela queria para a vida dela. Então é importante nós analisarmos isso também. Mudar apenas por mudar pode não trazer o resultado que nós esperamos. E outro ponto é nós procrastinarmos essa decisão, deixarmos ela mais para frente. E eu tive inúmeras oportunidades lá durante aqueles bons anos que eu estive trabalhando naquelas empresas de me desenvolver. E eu fui deixando, eu fui deixando, fui deixando. Quando chegou 2018, eu disse assim, não, agora não dá para esperar mais, eu preciso assumir, né, as rédeas da minha carreira, e foi aí então que as coisas mudaram. As coisas foram para um outro patamar. Mas se nós não tomarmos essa decisão, sempre vai ficar para o amanhã. E o amanhã, ele é muito mais confortável, mas no longo prazo, ele é muito mais doloroso. Conforme nós vamos deixando mais para frente, a nossa motivação vai se esvaindo junto com essa procrastinação de deixar para amanhã por imaginar que aquele momento não é o momento ideal. E nós sempre vamos achar uma desculpa de por que não fazer aquilo naquele momento. Nós sempre vamos achar uma justificativa, sempre vai aparecer algo que fortaleça aquele nosso sentimento de que não é a hora ainda de fazer essa mudança. Mas vamos lá. Tem alguns jeitos aí que não dão muito certo, mas tem algumas formas de que nós podemos fazer isso de uma maneira muito melhor. Primeiro ponto é esse: faça um reconhecimento do seu momento atual. E fazendo esse reconhecimento, é muito importante que você não coloque culpa junto nesse reconhecimento. Porque muitas vezes você pode se reconhecer e aí pode vir um sentimento de culpa, de por que você ficou tanto tempo nessa situação sem mudar, sem tomar uma atitude, sem fazer algo diferente. Eu me recordo que eu mesmo senti isso uma vez em que eu recebi uma oportunidade para trabalhar no Rio de Janeiro. Eu fui até lá, cheguei a experienciar aquela situação e eu acabei voltando porque, enfim, não consegui naquele momento dar conta de tudo aquilo. E por alguns anos eu fiquei me culpando de por que eu não consegui fazer aquilo e o quanto aquilo teria sido importante para mim. Com o passar do tempo, eu pude entender de que foi aquela decisão de não ficar lá que me transformou na pessoa que eu sou hoje. Eu poderia ter sido uma outra pessoa se tivesse assumido aquele desafio e tivesse conseguido ter a coragem de ficar lá. Mas não quer dizer necessariamente que eu seria uma pessoa melhor. Eu seria uma pessoa diferente. Entende a diferença que tem nisso? Entre ser melhor ou pior, ou ser apenas diferente? Então, reconheça que você precisa de uma mudança, mas entenda que você está tomando essa decisão agora, está fazendo algo a partir de um conhecimento que você consegue fazer agora. Antes você não conseguia fazer. Isso está tudo bem. Né? Não coloque culpa na jogada, porque a culpa ela pode atrapalhar. A culpa ela pode levar ao que eu vinha falando antes sobre procrastinação. A culpa pode te travar de que você consiga avançar e consiga sair daquela situação em que você quer se desenvolver mais. Né? E aí, um outro ponto importante é repense se você está fazendo algo que você gosta. E fazer o que gostar, aqui tem algumas nuances bem importantes, né? Tem aquela frase famosa, né, que diga, né, não faça o que você gosta, mas goste do que você faz, aquele trocadilho, né? E esse trocadilho ele foi interpretado de uma maneira muito errada ao longo da história, imaginando de que nós não deveríamos nos permitir de querer fazer aquilo que nós gostávamos, mas que nós tínhamos que gostar daquilo que nós estávamos fazendo.
E, na verdade, o conceito por trás dessa frase é para que você aprecie o momento presente que você está vivendo. E não fique apenas imaginando, vivendo num futuro de algo que você poderia estar vivendo, mas não, viva o presente, né? Esqueça, né, o futuro ou o que você vai estar fazendo daqui para frente. Viva o momento em que você está. Então, naquilo que você estiver fazendo, faça isso da melhor forma possível. Mas é importante você repensar o que você está fazendo e o que você quer fazer daqui a um tempo. É muito comum eu entrevistar algumas pessoas e eu perguntar para elas no que elas imaginam estar trabalhando, o que elas imaginam estar fazendo daqui a alguns anos para frente, e a grande maioria delas não sabe. A grande maioria delas não tem um plano de vida, a grande maioria delas não consegue imaginar a sua carreira no médio e longo prazo. Porque nós nos acostumamos a seguir apenas um fluxo da vida e ir fazendo as coisas como elas vêm para nós. Mas nós temos a oportunidade sim de definir aquilo que nós gostamos. Perfeito, definiu do que você gosta, agora defina a pessoa que você quer que esteja fazendo isso que você imagina. Então, se talvez você imagina que você quer trabalhar com análise de dados, se você quer trabalhar com segurança, se você quer trabalhar com desenvolvimento, e talvez hoje você não está fazendo isso, imagine como é que seria você nessa posição que você tanto deseja. Imagine, descreva essa pessoa como ela é. E aí, escreva isso. Isso é muito importante. O processo de escrita, ele fortalece esse sentimento dentro de nós. Ele faz com que nós nos apropriemos dessa ideia, né? Consigamos visualizar aquilo. Então, no momento em que nós concebemos uma ideia de uma persona, de um profissional, de um perfil de alguém que nós queremos nos tornar, nós escrevemos aquilo e frequentemente nós lemos aquilo, se torna tão tangível, tão alcançável por conta desse exercício que nós estamos fazendo de escrever em um papel. Então escreva isso ali. E além disso, trace 2 a 3 metas de curto e médio prazo, 6 meses, que você vai fazer em direção àquele objetivo, em direção àquela pessoa, àquele profissional que você quer se tornar. Escreva essas 2 metas, 2, 3 metas, não muito mais do que isso, e defina uma forma de que você vai executar aquilo durante um período de tempo e você vai conseguir chegar no final daquele período de tempo e medir se você conseguiu fazer aquelas metas ou não. E aí eu não sei o que talvez é um estudo que você quer fazer, é um curso que você quer comprar e quer executar durante esse tempo, talvez é um estudo, é um laboratório que você quer montar, talvez é um determinado livro que você quer estudar a fundo ele para adquirir um determinado conhecimento. Talvez se aproximar de algum trabalho não remunerado, de uma comunidade, de algo assim que faça com que você esteja mais próximo daquela persona, daquele profissional que você quer se tornar. Então defina essas 2, 3 metas, escreva elas e estabeleça quais são os parâmetros que você vai executar cada uma delas. E a partir disso, a cereja do bolo, monte uma rotina em que você, primeiro ponto, retire da frente tudo que não se conecta com aquela persona, com aquele profissional, e aí tente avaliar no seu dia a dia o que faz sentido para que você consiga alcançar aquele objetivo. E entenda também o que você pode ter no seu dia a dia que está facilitando o processo de procrastinação para evitar que você alcance aquele objetivo. Avalie no seu dia a dia. E aí eu não sei o que é. Talvez determinadas
companhias, amizades que você tem, que são pessoas que, de repente, não ajudam você a se aproximar daquele objetivo. Talvez um jogo de videogame. Nossa, eu joguei muito no meu passado, enfim, me lembro muito disso, né? Gastei horas e horas nisso. Tente avaliar o que é que toma o seu tempo hoje no dia a dia. Pode ser as redes sociais, por exemplo, né? Que toma, de repente, um tempo muito grande. Tente olhar para o seu dia a dia e ver o que toma tempo do seu dia a dia e que eventualmente te afasta de conseguir cumprir aqueles objetivos que você pensou. E aí pegue essa rotina que você montou com essa estratégia e revisite diariamente essa persona, esse perfil, esses objetivos que você tem. Todo dia tenha contato e leia aquilo como se aquilo já estivesse acontecendo no seu presente. Como se aquilo já fosse uma realidade hoje. Isso é muito importante. Descreva o profissional no presente. Eu sou o profissional XX. Eu faço determinadas atividades. Hoje eu participei de uma reunião e essa descrição ela vai facilitar com que você entenda que aquilo é real, né? E isso precisa ser no presente, isso não pode ser no futuro, porque o futuro é um futuro que nunca vai chegar, né? Sempre vai estar no futuro. Se você coloca no presente, aquilo se torna de fato presente na sua vida mais cedo ou mais tarde. E por último, defina algumas horas diárias para que você execute aquilo. Então, na sua rotina, defina determinados horários em que você vai precisar focar naquilo que você tem que fazer. E aí eu não sei se vai ser de manhã cedo, se vai ser meio-dia, se vai ser à noite, se além disso você vai fazer um reforço nos finais de semana. Mas procure separar uma boa quantidade de horas, porque eu não tenho dúvida que você imagina que aquilo é importante para a sua vida, é importante para a sua carreira, é importante para que você possa ter um futuro melhor, ter uma melhor qualidade de vida. Inevitavelmente, nós precisamos separar e dedicar tempo para aquilo que nós precisamos alcançar. Senão, nós não vamos alcançar aquilo. Isso parece meio óbvio, mas é muito comum que no dia a dia nós venhamos nos ver enredados a uma série de outras atividades, uma série de outros compromissos que muitas vezes são importantes, mas não nos levam em direção àquilo que nós queremos. O segredo de profissionais de TI de alta performance é a dedicação deles na carreira deles, é a dedicação deles nos estudos, é a dedicação no aprendizado, no desenvolvimento, em como se tornar um profissional melhor. Esse é o grande segredo. E aí, como última dica, né, um adicional aqui é faça um exercício de aproximação nesse processo. Se aproxime de pessoas que se conectam com esse profissional que você imaginou. Se aproxime do conhecimento que você precisa para se tornar esse profissional. E se aproxime de experiências que leve você cada vez mais perto daquele profissional que você quer se tornar. Eu não tenho dúvida que você conseguindo executar essas etapas dessa maneira, você vai conseguir mudar a sua carreira, vai conseguir sair de um patamar A para um patamar B, vai conseguir ter uma realização e vai conseguir chegar onde você quer, fazendo o trabalho que você gosta, e vai conseguir, a partir desse processo, criar processos futuros de desenvolvimento, para que você continue em desenvolvimento, em crescimento e atingindo patamares maiores dentro da sua carreira, alinhado com aquilo que você tanto deseja. Agradeço você por ter ficado até aqui e me acompanhe nas redes sociais, curta esse vídeo, compartilhe com um amigo e nos vemos então num próximo episódio. Até mais!